Então, nós vamos falar aí sobre as reações orgânicas de maior importância, tá? Assim, praticamente, né, nós vamos comentar aqui sobre quase todas as reações orgânicas, uma ou outra aí que vai ficar de fora, tá? Mas nada assim de muito difícil também, de muito excepcional, não, tá? Nada que você não compreenda com a noção que você já tem, tá certo? Então, nós vamos falar das reações orgânicas, são classificadas em reações de adição, eliminação, substituição, oxidação e formação de polímeros, né? Polimerização. Tá? Antes de falar propriamente desses 5 tipos de reações, né, nós vamos falar um pouquinho sobre mecanismo de reação orgânica. Tá? Existem 2 mecanismos principais de reações orgânicas, certo? Então, você tem a molécula orgânica e você tem a outra substância, orgânica ou não, que vai reagir com essa molécula orgânica. Então, essa outra substância que vai reagir, o segundo reagente, tá? Ele pode participar da reação por 2 mecanismos gerais. Tá? Homólise, também chamada de cisão homolítica, cisão é quebra, tá? Que é quando a ligação covalente presente nesse reagente ela se quebra e os elétrons que compõem essa reação são distribuídos igualmente entre os reagentes. Tá? Então, olha aqui, ó, é como se esse HBr, tá, quebrasse assim, ó, tá? O hidrogênio fica com um elétron e o bromo fica com outro elétron que faziam parte da ligação. Tá? Então, quando isso acontece, homólise, tá? Homólise, está lá o hidrogênio com o seu elétron, o bromo com o seu elétron, ambos com carga zero, tá? Porque esse elétron já era o elétron deles, tá? É o elétron que participou da ligação, né? Que quebrou, tá? E toda vez que eu tenho espécies químicas com elétrons desemparelhados, a gente chama isso de radical livre, tá? Então, isso é um radical livre do hidrogênio, o hidrogênio com o seu elétron desemparelhado. Isso é o radical livre do bromo. Lembrando que o bromo, na verdade, né, gente, ele tem 7 elétrons no último nível, né? Então, tem mais 6 elétrons aqui, mas eles estão emparelhados, né? Eles estão emparelhados. E aqui a gente está mostrando só o elétron livre, o elétron que não está emparelhado, certo? Então, aí esse bromo tem elétron desemparelhado? Tem. Então, ele é um radical livre. Tá? Radicais livres são espécies químicas altamente reativas. Tá? Altamente reativas. Por que elas são altamente reativas? Porque elas estão com uma enorme tendência, né? Vamos né? Dar características humanas para essas moléculas, né? Elas estão com a vontade enorme de completar o par de elétrons, tá? Elas estão com vontade enorme de completar o par de elétrons. Então, elas vão atacar o outro reagente, tá? Para pegar elétron, completar esse par de elétrons dela. Tá? Então, isso é a cisão homolítica, homólise, acontece em alguns tipos de reação. Certo? Agora, a cisão heterolítica ou heterólise ocorre na maioria dos casos. Tá? Então, o que acontece? Quebra a ligação, mas um dos participantes fica com os 2 elétrons da ligação. Tá? Então, nesse caso aqui, o bromo, por ser mais eletronegativo, ele ficou com os 2 elétrons. Certo? Então, na prática, o que aconteceu? O hidrogênio perdeu um elétron, ficou H+, certo? E o bromo ganhou o elétron que era do hidrogênio, ficou Br-. Tá certo? Então, na prática, o que está acontecendo é isso. Tá bom? Muito bem.
O H+, sem elétron, né? Ele quer elétron. Ele quer elétron. Então, a gente fala que ele é amigo de elétron, eletrófilo. Eletrófilo, amigo de elétron. Tá? Então, ele vai atacar regiões do reagente, do outro reagente, que são centros ricos em elétrons. Que são centros ricos em elétrons. E o que são centros ricos em elétrons? Né? Centros ricos em elétrons é a ligação dupla carbono-carbono, porque ali tem 4 elétrons, e ligação tripla carbono-carbono, porque ali tem 6 elétrons. Tá? Então, um eletrófilo, o H+, por exemplo, tá? Pode ser outra coisa também, pode ser outro cátion, vai atacar ligação dupla, ligação tripla. Atenção! Ligação dupla é muito mais comum do que ligação tripla. Certo? Ligação dupla aparece muito mais. Alqueno é muito mais famoso do que alquino. Tá? Por isso que eu vou privilegiar nessa aula reações de alquenos. Vou privilegiar reações de alquenos. Mas existem reações de alquinos também. Tá? Existem reações de alquinos também. Beleza? Certinho? Então, vamos lá. Né? O H+ é um eletrófilo. Ele ataca dupla de alqueno, tripla de alqueno. E o Br-, como ele tem carga negativa, ele gosta de regiões que têm carga positiva. Então, se você tem a carbonila C-O, o lado do carbono é pobre em elétrons, tem carga positiva. É um centro deficiente em elétrons. O lado do carbono. Tá? Por quê? Porque o oxigênio é mais eletronegativo, puxa os elétrons para ele. Então, o Br- vai atacar o carbono, porque tem carga positiva. O oxigênio puxa os elétrons para ele. Né? O oxigênio é mais eletronegativo. Então, por alusão à parte do átomo que tem carga positiva, que é o núcleo, tá? O amigo de carga positiva é chamado de nucleófilo. Tá? Então, o H+ é o amigo de carga negativa. Ele procura carga negativa. Ele procura elétron, centros ricos em elétrons. Ele é eletrófilo. Tá? E o Br-, carga negativa, ele procura regiões de carga positiva, que são centros deficientes em elétrons. Então, ele é chamado de nucleófilo, amigo de carga positiva, né? Em alusão ao fato que o núcleo do átomo tem carga positiva. Tá? Por isso chama nucleófilo. Beleza? Então, esses são os 2 mecanismos de reação química. Eu vou falar disso toda hora? Não, não vou falar disso toda hora. Por quê? Porque é muito raro isso aí ser cobrado em prova. Tá? É muito, muito raro isso aí ser cobrado em prova. Eu vou falar 1, 2 vezes aí durante a aula sobre esse mecanismo de reação orgânica. Tá? Isso é um assunto que vocês vão estudar na faculdade, quem for fazer química na faculdade, quem for fazer farmácia, tá? Aí vai estudar com mais profundidade. Tá? Mas para vestibular, esse aqui é só ter uma noção disso aí, está ótimo, bom demais, tá? Excelente. Então vamos lá, reações de adição. A primeira reação de adição é a adição de hidrogênio. Tá? A adição de hidrogênio, que é feita em alquenos e é feita em alquinos. Tá? Adição de hidrogênio em alquenos e em alquinos. Excepcionalmente, pode adicionar hidrogênio também em aldeídos e cetonas. Então, nessa página aí, eu coloquei essas 3 situações. Uma adição de hidrogênio em alqueno, tá? 2 adições de hidrogênio em alquinos e uma adição de hidrogênio
num aldeído. Podia ser uma cetona também. Tá certo? Muito bem. Esse tipo de reação é chamada de hidrogenação catalítica. Por que hidrogenação catalítica? Adição de hidrogênio na presença de um catalisador. Qual catalisador? Qualquer um desses três aqui. Tá? Pode ser o metal níquel, pode ser o metal paládio ou pode ser o metal platina. Tá? Momento de glória do paládio também, né? Quase nunca aparece, apareceu aí hoje. Tá? Níquel, paládio e platina. Certo? Bom, então, olha que facinho, tá? Adição de hidrogênio, H2, a um alqueno, propeno, tá? O hidrogênio vai atacar o centro rico em elétrons, que é a dupla, certo? Um átomo de hidrogênio vai entrar no carbono da dupla, o outro átomo de hidrogênio vai entrar no outro carbono da dupla. E aí o que era dupla vira simples. Tá? A ligação π foi quebrada. A ligação π foi quebrada. Tá? Sobrou a sigma. Né? Ligação simples é a sigma. Então, na hora que você olha, isso aqui é muito fácil, aqui, é muito tranquilo. Adição de hidrogênio em alqueno. É só você colocar um hidrogênio em cada carbono, era CH2CH, virou CH3CH2. O que era ligação dupla, obviamente, tem que virar ligação simples, senão as valências ficam erradas. Tá? E aí, aproveitando o que foi perguntado aí em outra aula, né? Foi perguntado aí pela Maria Eduarda Mourão e pelo Danilo sobre ligação π e ligação sigma, né? Que eles perguntaram sobre força, energia dessas ligações. Então, eu trouxe aqui, ó, só para exemplificar. A ligação simples carbono-carbono tem energia de 346 quilojoules por mol. Tá? A simples é sigma. A dupla é 602. Quer dizer, não é o dobro de 346. Né? Então, o que aumentou a mais aqui, ó, que é 256, é por causa da π. Tá? É claro que essa conta não é exatamente assim, tem vários outros fatores envolvidos, tá? Mas, para você ter uma ideia, né, desses 602, 346 seriam da sigma e 256 seriam da π. Então, a π é quebrada, a sigma fica. Tá? A sigma fica, certo? Porque a π ela demanda, né, menos energia para ser quebrada. Tá? E a segunda π, ó, é mais fácil de ser quebrada ainda. Você vê que a quantidade de energia da dupla para a tripla aumenta 233. Né? Então, você tem duas π. Uma vai quebrar facinho, precisa de 233. Depois quebra a outra, 256. Agora, a sigma é mais difícil de quebrar, porque ela é mais energética, 346. É só para vocês terem uma ideia sobre isso aí, tá? Já que havia perguntado em outra aula, e eu fiquei devendo aí, né, de passar esses valores para vocês. Tá bom? Então, é isso. A π quebrou, sobrou a sigma. Certo? Bom, num alquino, aqui está o butino, but2ino, né? A tripla na posição 2, certo? Mesma coisa, vou adicionar hidrogênio. Agora, aqui você tem que ficar atento ao seguinte: estou adicionando 1 mol de hidrogênio. 1 mol de hidrogênio. Então, vai entrar um H num carbono, vai entrar um H no outro carbono. E a tripla vai virar dupla. Porque eu adicionei 1 mol de hidrogênio. Escolhi a platina aqui como catalisador, como poderia ter escolhido qualquer um dos três. Agora, olha aqui, ó, tripla de novo, ciclooctino. Eu vou adicionar agora, ó, 2 mols de hidrogênio. Tá?
Então, vão entrar 2 átomos de hidrogênio no carbono, vão entrar 2 átomos de hidrogênio no outro carbono. Aí, o que era tripla vai virar o que? Ó, simples. Então, muito cuidado quando se tratar de adição de hidrogênio em alquínos, muito cuidado com a estequiometria. Se você estiver colocando um H2, quer dizer, 2 átomos de hidrogênio, a tripla vai virar dupla. Um hidrogênio vai entrar em cada carbono. Mas se você estiver colocando 2 mols de hidrogênio, então você está colocando 2H num carbono e 2H no outro carbono. A tripla vai virar simples. Então, muito cuidado com a estequiometria. Tá bom? Como é que o sujeito está te perguntando isso na prova? Ele vai te falar, né? Você não tem que adivinhar a estequiometria. Tá? Ah, se eu pego o butino e adiciono 1 mol de hidrogênio, deu buteno. Se eu adiciono 2 mol de hidrogênio, aí vai dar o butano. Né? Porque aí a tripla vai virar simples. Tá bom? Certinho? E aqui embaixo, num aldeído, podia ser numa cetona também, tanto faz. Tá? Essa adição também ocorre em aldeídos e cetonas, e aí vai atacar a carbonila. Um hidrogênio vai entrar no oxigênio, formando o grupo OH, então formando um álcool, e o outro hidrogênio vai entrar no carbono, que era CH, vai virar CH2. Né? Vai virar CH2. Tá? Então, ó, CH3, CH2, show, virou CH3, CH2, CH2OH. O que era um aldeído virou um álcool. Tá? Gente, é bom lembrar, certo? É bom lembrar para vocês que, do ponto de vista do estudo eletroquímico, né, das reações, isso é uma reação de redução, né, gente? Isso é uma reação de redução. Tá? Adição de hidrogênio, ganhar hidrogênio, né, é reação de redução. É reação de redução. Ganhar oxigênio é reação de oxidação. Né? Não esquece isso não, tá? Porque isso aí pode caminhar para esse lado. Tá certo? O sujeito te perguntar, é uma reação de redução? É uma reação de oxidação. Tá? Cuidado, pode caminhar para esse lado aí. Né? Bom, então, sendo então bem objetivo, né, a adição de hidrogênio, ou ela vai transformar a dupla numa simples, ou ela vai transformar a tripla numa dupla, ou transformar a tripla numa simples. A ideia é essa mesmo. Tá? Agora, não é acabar com a ligação, não é quebrar tudo, não. Tá? Não rachei a molécula em duas, não. Tá certo? Na verdade, eu acabei com a ligação π. Né? A sigma sobra. Tá? A sigma não quebra, não. Tá certo? A sigma não quebra, não. Quer dizer, eu estou transformando dupla em simples, ou tripla em dupla, ou tripla em dupla, depois em simples, né? Mas a sigma não some, não. Tá certo? Ok? É isso aí. Adição de X2. Adição de X2. Tá? X, na química, é um halogênio. Então, é F2, Cl2, Br2, I2, mesma coisa. Tá? Então, é muito parecido com a hidrogenação catalítica. Muito parecido com a hidrogenação catalítica. Olha aqui, ó. Eu vou adicionar Cl2 no propeno, na presença de um solvente, tá? Isso aqui não é catalisador, não, viu? Isso aqui não é catalisador, não. O tetracloreto de carbono é apenas um solvente, tá? Para dissolver todo mundo, porque isso aí são tudo gases, né? Isso aqui tudo é gás. Então, eles dissolvem no tetracloreto de carbono, que é um líquido, e ocorre a reação, tá? Então, não é catalisador, não. Então, aqui, ó, o cloro vai entrar num carbono, um cloro vai entrar no outro carbono, tá? E a dupla vai virar simples de novo. Aí vai ficar CH2Cl
faltou um 2 aqui, deixa eu completar aí. Faltou um 2 aqui, ó, né? Tinha ele, né? Na hora que eu escrevi aqui, eu comi ele com farinha. Então, vai ficar ó, CH2Cl, simples, CHCl, e o CH3 olhando ali do lado, todo assustado, mas o problema não é com ele. Tá? Então, muito parecido, certo? A reação com a hidrogenação catalítica. Agora tem um detalhe. Tá? O bromo BR2 tem uma cor avermelhada. Essa cor que está aqui embaixo, tá? Deixa eu pôr a mãozinha aqui. Essa cor avermelhada é um marrom avermelhado, certo? E o iodo, ele tem uma cor violeta. O flúor é incolor e o cloro é esverdeado, mas o cloro é muito clarinho, tá? O cloro é um verde muito clarinho, você praticamente não percebe, certo? Mas quando você usa bromo, BR2, ou quando você usa iodo, I2, a cor é bem visível. Tá? A cor é bem visível. Então, presta atenção. Vou usar aqui o bromo. Poderia ser o iodo também. Poderia ser o iodo também. Tá? Mas o mais famoso é o bromo. Mas poderia ser o iodo. Tá? Guarda isso. Tá bom? Está aqui o propeno. Propeno é incolor. Propeno é um hidrocarboneto. Hidrocarbonetos, em geral, são incolores. Certo? O bromo é vermelho. Tá? Esse vermelho aí, meio amarronzado. Certo? Quando eu pego o bromo e misturo com tetracloreto de carbono, essa mistura, bromo, tetracloreto de carbono, gente, é incolor também. Tá? Tetracloreto de carbono também é incolor. Deixa eu fazer isso aqui, que isso aqui é chatinho. Ele engarrancha aqui. A mistura bromo-tetracloreto de carbono, ela é vermelha. Tetracloreto de carbono é incolor. Propeno é incolor. A única coisa vermelha que tem aqui é o bromo. Então, quando eu pego o bromo e misturo com tetracloreto de carbono, fica vermelhado. É isso que está aqui nesse primeiro tubo de ensaio. Tá? Aí eu jogo, pego uma pipeta, pego esse bromo tetracloreto de carbono aqui, ó, e jogo no propeno, que está misturado com tetracloreto de carbono aqui também. Certo? Né? Porque está líquido. Propeno é um gás. Então, está aqui, ó, tá? Mistura. Na hora que o bromo cai, na hora que o bromo vermelho cai, tá? Imediatamente ele ataca a ligação dupla. Imediatamente. Certo? Aí um bromo entra num carbono, um bromo entra no outro carbono e a dupla vira simples. E aí consumiu o bromo, né? Consumiu o bromo. Esse produto aqui é incolor também. A única coisa vermelha que eu tinha era o bromo. Então, o bromo vai caindo ali dentro, ó, e vai sendo consumido. Ele vai caindo ali dentro e vai sendo consumido. Então, a cor vermelha do bromo desaparece. Então, isso a gente chama de teste do bromo, ou teste do iodo. O iodo é violeta, mas é a mesma coisa, que é o descoramento da mistura bromo-tetracloreto de carbono. Tá? Então, descorou essa mistura bromo-tetracloreto de carbono é porque tinha uma dupla. E o bromo entrou lá. Ou então tinha uma tripla. Pode ser tripla também. Tá? Só que, conforme eu falei com vocês, dupla é mais comum do que tripla. Se você entrar no YouTube, se você entrar nesse link aqui, ó, você vai ver um vídeo mostrando isso. Tá? Você vai ver um vídeo mostrando isso.
Então, olha só. Desse lado aqui, ó, esquerdo, eu tenho bromo. Do lado de cá, eu tenho hidrocarboneto. Tá? Pode ser um alqueno, pode ser um alcano, por exemplo. Se for um alqueno ou um alquino, o bromo reage, porque tem dupla e tripla. Se for um alcano, não reage. Tá? Beleza? Então, aqui, ó, peguei o bromo, lá de cá. Vou jogar do lado direito. Olha o bromo desaparecendo, gente. A cor vermelha desaparece. Tá? Então, aqui tinha dupla ou tripla. Muito provavelmente dupla, que é mais comum. Agora, olha aqui, ó. Peguei o bromo e joguei do lado de cá. Ó, a cor vermelha não desapareceu. Então, se a cor vermelha não desapareceu, é porque agora não era um alqueno, era um alcano. Era um alcano. Perfeito? Então, quando a cor vermelha desaparece, ocorre o descoramento da mistura bromo-tetracloreto de carbono, que é vermelha, ou iodo-tetracloreto de carbono, que é violeta, é porque havia a presença de ligação dupla ou ligação tripla, mas provavelmente dupla. Tá? Então, isso é uma prova da existência de ligação dupla. Se a cor vermelha não desaparece, não tinha ligação dupla, então é um alcano, por exemplo, ou um cicloalcano, por exemplo. Tá? Aí não tem dupla. Beleza? Então, vamos adiante. Adição de HX. O que é HX? É um hidrogênio com um halogênio. Ou então de água, hidrogênio com OH. Tá? Adição de HX ou adição de água. Qualquer um dos dois aí está valendo. Tá? Adição de HX ou adição de água. Aqui estou mostrando em alquenos. Tá? Estou mostrando em alquenos. Beleza? Então, olha aqui, ó. O HX, HBr. Vou adicionar no alqueno mais simples que existe, que é o eteno, né? O etileno. Então, muito fácil. Mecanismo da reação. Aqui eu vou falar o mecanismo. Tá? O HBr quebra e sofre uma cisão heterolítica. Então, ele dá H+, e Br-. Tá? Na hora que ele quebra aqui, ó, ele forma H+, e Br-. Tá? Cisão heterolítica, heterólise. H+ e Br-. A dupla é um centro rico em elétrons. Então, o H+ vai atacar primeiro, porque ali é um centro rico em elétrons. Então, quem gosta de elétrons é o H+, ele ataca primeiro. Então, ele ataca, entra nesse carbono e transfere sua carga positiva para o outro carbono. Tá? Na hora que o H+ entra, tá? Na hora que o H+ entra no primeiro carbono, ele transfere a carga positiva dele para o segundo carbono, formando um negócio que a gente chama de carbocátion. Carbocátion, cátion de carbono. Tá? Aí o Br- vai ser atraído pelo carbocátion. Aí o Br- vai na sequência. O Br- gosta de carga positiva, né? Gosta de carga positiva. Então, é isso que acontece. O H entra num carbono, o bromo entra no outro. E o que era dupla virou simples. Tá? Virou simples. Agora, nessa adição aí, quem atacou primeiro? Quem atacou o hidrocarboneto primeiro? Não foi o H+? Não é o H+ que atacou primeiro, tá? Ele não é um eletrófilo, então isso se chama adição eletrofílica. Isso se chama adição eletrofílica. Então, alguns vestibulares, tá, jogam isso aí nas suas questões. Tá? Então, se você ouvir falar
de uma adição eletrofílica é porque foi mecanismo de heterólise, formou o eletrófilo e o nucleófilo, e o eletrófilo atacou primeiro. O positivo atacou primeiro. Tá? Agora, se tivesse sido o bromo que atacasse primeiro, aí seria uma adição nucleofílica. Seria uma adição nucleofílica. Então, alguns vestibulares entram nesse detalhe. Raríssimo, tá? Raríssimo. Isso é coisa mais para a faculdade, não é para agora, não. Mas alguns entram nesse detalhe. Tá certo? Então, aqui é muito fácil. Resumindo, né? O H entra no carbono, o bromo entra no outro. O que era duplo virou simples. Pronto. Tá? Temos aqui o bromo etano. Tá certo? Mesma coisa aqui embaixo. O HCl vai quebrar, o hidrogênio vai atacar primeiro. Tá? Só que aí tem um detalhe. Cá em cima, os dois carbonos eram idênticos, CH2 e CH2. Aqui eles não são idênticos. Então, se o hidrogênio entrar no primeiro carbono, o cloro vai ter que entrar no segundo. Aí vai dar um produto com cloro no carbono 2. Mas se o hidrogênio entrar no segundo carbono, o cloro vai ter que entrar no primeiro. Aí vai dar um produto com cloro no carbono. Então, atenção. Essa reação aqui origina dois produtos. Origina dois produtos. Tá? Essa reação origina dois produtos, conforme o local onde entra o cloro. Tá? Conforme o local onde entra o cloro. Se o hidrogênio entrar na beirada, o cloro entra no meio. Se o hidrogênio entrar no meio, o cloro entra na beirada. Então, dá dois produtos. Tá? Então, um sujeito, um russo, chamado Markovanikov, tá? Estudou essas reações e descobriu, em laboratório, descobriu empiricamente, experimentalmente, tá? Ele descobriu o seguinte, que o hidrogênio entra preferencialmente, gente, cuidado com essa palavra, preferencialmente no carbono da dupla que for mais hidrogenado. No carbono da dupla que for mais hidrogenado. Tá? Então, olha aqui. Ó. Eu tenho os carbonos da dupla. Esse aqui tem dois hidrogênios. Esse aqui tem um só. Então, o hidrogênio entra preferencialmente, o hidrogênio entra preferencialmente no carbono da dupla mais hidrogenado. Tá? Ele entra preferencialmente no carbono da dupla mais hidrogenado. Tá certo? Então, se o hidrogênio entra nesse carbono, e ele entra como H+, né? Ele entra como H+, eu tenho a quebra, aí forma, igual lá em cima, ó, igual lá em cima, H+, Cl-. Tá? O hidrogênio ele é atraído pelo centro rico em elétrons, igualzinho lá em cima. Tá? Então, o hidrogênio entrou nesse carbono aqui, ó, mais hidrogenado. Então, ele transfere a carga positiva para o carbono vizinho, e aí o Cl- vem e entra aqui no carbono vizinho. Então, lá em cima foi a mesma coisa. Só que lá em cima, tanto faz, né, gente? O hidrogênio entrar nesse carbono, o bromo entrar nesse, ou o hidrogênio entrar nesse, o bromo entrar naquele, vai dar na mesma. O bromo vai ficar na posição 1. Vai ficar na beirada, vai ficar na posição 1. Só tem dois carbonos. Tá? Agora, aqui embaixo faz diferença. Aqui embaixo faz diferença. Tá? Então, Markovanikov descobriu que o hidrogênio entra preferencialmente no carbono da dupla, que é mais hidrogenado. Tá? Aí o hidrogênio entra no primeiro carbono, o cloro entra no segundo, a dupla vira simples, e esse vai ser o produto principal,
que é o produto principal? É o produto que é formado 90% das vezes. 90% das vezes. Mas aí eu pergunto para vocês, é o único produto? Não, não é o único produto, não. Tá? Não é não. Porque pode acontecer o contrário. Em 10% das vezes, acontece o contrário. O hidrogênio entra no carbono do meio e o cloro entra no carbono da beirada. E aí, em vez de formar o 2-cloropropano, vai formar o 1-cloropropano. Entenderam? Entenderam? Então, toma muito cuidado, tá? Quando o sujeito chega e pergunta para você, é produto dessa reação? É produto dessa reação? A resposta pode ser o produto principal, mas pode ser o produto secundário. Pode ser o produto secundário. Tá? Toma muito cuidado com isso. Porque tem aluno que acha que o hidrogênio tem que entrar no carbono da dupla que é mais hidrogenado. Ele não tem que entrar no carbono que é mais hidrogenado. Não. Preferencialmente, ele entra no carbono mais hidrogenado. Mas ele pode entrar no outro. Tá certo? Ele pode entrar no outro. Tá legal? E aí pode formar dois produtos. Então, se pergunta, é produto dessa reação? E você não encontrou isso na alternativa, é porque o cara fez maldade. E não colocou o produto principal, colocou o outro. E colocou com o cloro no carbono 1, que é o produto secundário que a gente chama, que é produzido em menor quantidade. Tá bom? Na adição de água em alqueno, olha lá, eu tenho a dupla. Esse carbono é CH. Esse carbono é C. Então, eles não são iguais. Eles não são iguais. Então, pela regra de Markov-Nikov, então vai dar dois produtos. Tá? Se eles não são iguais, ó, origina dois produtos. Tá? Esses carbonos não são iguais, certo? Então, pela regra de Markov-Nikov, o hidrogênio, preferencialmente, porque a água quebra dando H+, e OH-, né? A água quebra dando H+, e OH-. O H+, então, ele entra preferencialmente no carbono da dupla, não vai enfiar ele no CH3, não cabe mais nada aqui, não. No carbono da dupla, que for mais hidrogenado. Então, o H entra aqui, ó, CH2. E o OH entra no outro carbono da dupla, OH. Tá vendo aqui, ó? Onde era CH, virou CH2. Por quê? Porque o hidrogênio entrou aqui, tá certo? E onde só tinha o C, agora eu tenho o OH. Formou um álcool. Um álcool terciário, inclusive. Tá? Esse é o produto principal. É o que se forma 90% das vezes. Agora, pode acontecer o contrário? Pode. O hidrogênio entrar no carbono aqui, o OH entrar lá no outro, e aí formar um álcool secundário. Pode acontecer. Pode acontecer. Tá? Então, guardem aí a regra de Markov-Nikov. Tá? Guardem a regra de Markov-Nikov. O hidrogênio entra preferencialmente no carbono da dupla que for mais hidrogenado. Tá? Preferencialmente, não é sempre não. Tá? Pode acontecer o inverso. Tá? Pode acontecer o inverso. Inclusive, existem algumas situações, né, que sempre acontece o inverso. Tá? Sempre acontece o inverso. Na presença de determinados reagentes, tal, acontece o inverso. Mas não vem ao caso agora. Tá bom? Então, essas aí são as reações orgânicas de adição. Agora, nós vamos, então, para o inverso, que são as reações orgânicas de eliminação. São as reações orgânicas de eliminação. Tá? Então, vamos lá. Ó. Eliminação de X2. Tá? Eliminação de X2.
Então, eliminação de X2 é quando eu vou tirar da molécula 2 halogênios. Cl2, Br2, I2, tá? Tanto faz. Certo? Então, uso um reagente, que é o zinco, tá? Esse aqui não tem, não, tá? Esquece esse aqui. Esse aqui é que eu fui copiar aqui uma outra de modelo e esqueci de apagar. Não tem esse aqui, não. Esse aqui nós vamos ver daqui a pouco, tá? É zinco, zinco metálico, tá? Depois eu tenho que consertar esse aqui. Zinco metálico, tá? Zinco metálico. Então, o que acontece? Olha aqui, ó. Eu tenho esse haleto, né, com 2 cloro. 2 cloro em carbonos vizinhos. Muito importante, hein? Esses carbonos são vizinhos. Eu tenho um cloro num carbono, eu tenho um cloro no outro. Eles são vizinhos. O zinco vem, ó, tira cloro de um carbono, tira cloro do outro e forma um cloreto de zinco. E aí, se ele tira o cloro daqui, tira o cloro dali, não pode continuar a valência 1, né? A valência 1 estaria errada. Então, forma a ligação π. Valência, né? Fica sendo valência 4 aí direitinho. Tá certo? Ok? Entendeu? Então, é o inverso da adição. Quando eu adicionei halogênio, né? Quando eu adicionei cloro, a dupla virou simples. Agora eu estou fazendo o contrário. Eu estou tirando cloro. Aí a simples vai virar dupla. Tá? Mas os carbonos têm que ser vizinhos. Tá? Os carbonos têm que ser vizinhos. Certo? Deixa eu escrever aqui, ó. Carbonos vizinhos. Tá? Os carbonos têm que ser vizinhos. Aí, se eles não for vizinho, a reação não acontece. Tá? A reação não acontece. Eles têm que ser vizinhos. Tira o halogênio de um, tira o halogênio do outro, forma a dupla. Pronto, formou um alqueno. Tá? Mas tem que ser vizinhos. Ou então, eles têm que estar muito longe. Aí você vai falar assim, mas muito longe ou vizinho, que coisa esquisita. É porque muito longe pode ser vizinho. Muito longe pode ser vizinho. Como assim, Ramon? Agora você endoidou de vez? Não, não endoidei, não. Sabe por quê? Por causa dos ângulos de ligação. Então, você imagina uma molécula orgânica, tá? Você imagina uma molécula orgânica assim, né? Carbono, 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 carbono. Tá certo? Né? Faz um zigue-zague, né? Faz um zigue-zague. Então, você imagina um cloro nessa ponta e imagina um cloro nessa ponta. Eles não são vizinhos, eles estão longe, né? Eles estão bastante longe. Mas, como as ligações dobram, eles podem ser vizinhos. Eles podem ficar próximos. Né? Como a molécula dobra por causa dos ângulos de ligação, esse cloro aqui pode ficar perto daquele outro. Aí o zinco vem e tira os dois. Aí o zinco tira esse cloro, o zinco tira aquele cloro. E aí essa ponta liga naquela. Entendeu? Aqui, ó. Os cloros, imagina os cloros cá na pontinha, tá? Os cloros cá na pontinha, bem distante. Nas pontas do meu dedo aí estão os cloros. Mas devido ao dobramento da molécula, os cloros ficaram juntos. E aí o zinco tira os cloros e as pontas ligam. Tá? As pontas ligam, o coraçãozinho. Tá? Formou aqui o ciclohexano. Formou o ciclohexano. Tá certo? Que coisa maluca, né? Estão tão distantes que estão próximos. Né? Estão tão distantes que estão próximos. É aquela história, ó, você vai para a direita que eu vou para a esquerda. Você vai para leste que eu vou para oeste, que eu nunca mais quero te ver. Se você continuar indo um para leste e o outro para oeste, vocês vão dar a volta na Terra e vão encontrar lá do outro lado. Vocês vão encontrar lá do outro lado. Não é isso? Então, tentou ficar tão distante que ficou próximo. Tá? Então, forma os compostos de cadeia fechada. É assim que são produzidos compostos de cadeia fechada em laboratório. Tá? Você pega uma molécula orgânica, liga um cloro em cada ponta, tira os cloros, fechou e formou um ciclo. Tá? Então, isso é uma eliminação de X2.
Certo? Bem interessante isso aí, né? Bom, e aí nós temos a eliminação de HX, que é um hidrogênio e um halogênio. Um hidrogênio e um halogênio. Tá? Muito bem. Aí nós temos esse primeiro caso aqui. Ó. CH3, CHCl, olha o halogênio ali, CH2, CH3. Aí você vai usar um reagente, que é o hidróxido de potássio dissolvido em álcool. Potassa alcoólica. Isso é reagente, tá? Hidróxido de potássio dissolvido em álcool. O que o potássio faz? O potássio tira o cloro. Aqui, ó. Primeira coisa, ó. O potássio tira o cloro. Cloreto de potássio, KCl. Tá? E o OH vai tirar um hidrogênio do carbono vizinho. Do carbono vizinho. Certo? Agora aí vem a questão. Qual o vizinho? Né? Porque um vizinho é CH3. O outro vizinho é CH2. Se eu tirar o hidrogênio aqui, ó, já tirei o cloro, tiro o hidrogênio, vai formar uma dupla na posição 1. Se eu tirar o hidrogênio aqui, ó, já tirei o cloro, se eu tiro o hidrogênio aqui, vai formar uma dupla na posição 2. Vai dar produtos diferentes. Então, essa reação tem 2 produtos. Essa reação tem 2 produtos. Então, um outro russo, Zaitsev, tá? Estudou isso em laboratório e descobriu a regrinha do Zaitsev. O hidrogênio sai preferencialmente do carbono vizinho que for menos hidrogenado. Então, ó, esse carbono aqui é onde eu tirei o cloro. O hidrogênio sai preferencialmente do vizinho menos hidrogenado. Então, sai do CH2, que ali tem a CH3, são 3 hidrogênios. Tá? Então, sai o cloro aqui, sai o hidrogênio aqui, forma uma dupla. Então, virou But2N. Virou But2N. Tá? O potássio pegou o cloro, virou cloreto de potássio. O OH pegou o hidrogênio, virou água e formou But2N, que, aliás, tem isomeria geométrica, né? Cis e trans. Tá certo? Tem isômero cis e trans. Tá? Beleza? Isso aqui tem isomeria geométrica. Então, esse é o produto principal, But2N, tá? Formado 90% das vezes. Aí, qual que é o produto secundário? O produto secundário é o potássio tirar o cloro aqui e o OH tirar o hidrogênio do primeiro carbono. Aí seria o But1N, a dupla ia formar entre o primeiro e o segundo carbono. Tá? Então, essa é a regra de Zaitsev. Olha aqui de novo a regra de Zaitsev. Olha aqui de novo a regra de Zaitsev. Olha essa molécula com muita atenção. Aqui tem um cloro, tem um hidrogênio, né? Tem um hidrogêniozinho aqui. Aqui tem um metil, tem um hidrogênio. Aqui tem um carbono e 2 hidrogênios. Então, o potássio vai tirar o cloro. Tá? O potássio tirou o cloro de onde? Daqui. O potássio tirou o cloro daqui. Cloreto de potássio. E o OH vai tirar o hidrogênio de onde? Se você quiser o produto principal, você vai usar a regra de Zaitsev. O hidrogênio sai do vizinho mais pobre em hidrogênio, menos hidrogenado. Esse vizinho aqui, ó, tem 2 hidrogênios. Esse vizinho aqui tem 1 hidrogênio. Porque esse hidrogênio lá é do outro carbono. Tá? Então, o OH vai tirar o hidrogênio daqui, do carbono vizinho menos hidrogenado. Então, o potássio tirou o cloro, KCl. O OH tirou o hidrogênio, água. E entre esses 2 carbonos, então, que reagiram, formam a dupla. Forma a dupla. Tirei o cloro, tirei o hidrogênio, formam a dupla. Beleza? Então, isso é regra de Zaitsev. Isso é regra de Zaitsev.
tem que tomar muito cuidado, porque em prova, o que o sujeito faz com você? Tá? Regra de Markov-Nikov e regra de Zaitsev. Markov-Nikov é para entrar, é para adição. O hidrogênio entra preferencialmente no carbono da dupla que for mais hidrogenado. Tá? O hidrogênio entra preferencialmente no carbono da dupla que for mais hidrogenado. Certo? Entrar. Agora, na hora de sair, o hidrogênio sai preferencialmente do carbono vizinho que for menos hidrogenado. For menos hidrogênio. Beleza? Então, é isso aí. Tá? E esse produto, então, no caso aqui, ó, esse aqui, ó, né, tem isomeria cis-trans. Tem isomeria geométrica. Né? Por quê? Por que tem isomeria geométrica? Aqui, ó, carbono, dupla carbono. Metil hidrogênio, A diferente de B. Metil hidrogênio, C diferente de D. Então, dá para ficar, né? Ou os dois metil vão ficar para cima, ou os dois metil vão ficar para cima, cis, ou, né, ficar para baixo, cis, tanto faz. Ou, ó, um para cima, outro para baixo, trans. Então, ainda tem cis trans aqui nos produtos. Tá? Ainda tem cis trans aqui. Certo? Ele pode perguntar isso. Né? Desidratação de álcool. Desidratação de álcool. Olha, aqui é o seguinte, tá? Se precisar, nesse caso aqui não vai, mas se precisar, você usa a regra de Zaitsev. Tá? Se precisar, você usa a regra de Zaitsev. Nesse caso aqui não vai. Esse caso, 99% das vezes que aparece em prova, aparece esse caso. 99% das vezes. Tá? Que aparece em prova, aparece esse caso. É a desidratação do etanol. É a desidratação do etanol. Tá? Então, está aqui, ó, o etanol. O etanol. Certo? Para desidratar o etanol, quer dizer, para tirar a água do etanol, para tirar H e OH do etanol, formar água, tá? A gente usa um agente desidratante. A gente usa um agente desidratante, que é o ácido sulfúrico. Um agente desidratante, que é o ácido sulfúrico. Tá? Então, ele tem essa propriedade de desidratar moléculas, de tirar água de moléculas. Tá? Então, água, você sabe que é H e OH. Água, você sabe que é H e OH. Então, o OH ele vai tirar daqui. Ó. O OH ele vai tirar daqui. E o H, então, ó, o OH está nesse carbono, né? O OH está no segundo carbono aqui, né? No desenho, né? Na verdade, é o primeiro, né? O OH está nesse carbono. E aí vai tirar um hidrogênio do outro carbono. Tá? Então, é isso que acontece se eu pegar o etanol, colocar junto com o ácido sulfúrico a 170 graus. A 170 graus. Etanol com ácido sulfúrico a 170 graus. O OH sai de um carbono, o H sai do outro, vira água. Então, o primeiro carbono perdeu um H, ficou CH2. O segundo carbono perdeu o OH, ficou CH2. Forma uma dupla. Né? Porque tem que formar dupla. Senão as valências ficam erradas. Então, formou um alqueno. Então, se você pegar um álcool, na presença de ácido sulfúrico a 170 graus, você forma um alqueno. O H e o OH saíram da mesma molécula. O H e o OH saíram da mesma molécula. Desidratação intramolecular. Intramolecular. O H e o OH saíram da mesma molécula. Tá certo? O H e o OH saíram da mesma molécula.
desidratação intramolecular. Agora, se eu fizer a mesma coisa, tá? Se eu fizer a mesma coisa, mas a 140 graus, aí a reação vai ser outra. A 140 graus, eu não vou usar um álcool só, não. Esquece isso aqui, ó. Esquece isso aqui, ó. A 140 graus, esquece aquilo ali. A 140 graus, eu vou usar 2 moléculas de álcool. Uma vai perder o OH e a outra vai perder o H aqui, ó. É uma desidratação? É. Uma perde o OH, a outra perde o H, forma água. Mas foi entre 2 moléculas. Então, é uma desidratação intermolecular. É uma desidratação intermolecular, entre 2 moléculas. Aí, o que sobrou? Da molécula de cima, sobrou o quê? CH3 e CH2. Está aqui, ó, CH3 e CH2. Da de baixo, sobrou um O, CH2, CH3. Liga tudo e formou o quê? Um éter. O famoso etoxietano. Etoxietano. Que eu falei com vocês quando a gente falou das funções, o famoso éter sulfúrico. Ah, por que ele chama éter sulfúrico? Porque na fabricação dele entra ácido sulfúrico. Na fabricação dele entra ácido sulfúrico. Então, por isso ele é chamado éter sulfúrico. Na fabricação dele entra ácido sulfúrico. Tá? Então, deixa eu apagar umas coisinhas aqui para poder ficar claro e eu repetir de novo. Tá certo? Aqui, ó. Presta atenção. Te deu um álcool, tá? Deixa eu apagar isso aqui também. O sujeito te deu um álcool. Qualquer álcool. Provavelmente vai ser o etanol. Provavelmente vai ser o etanol. Tá? Te deu um álcool lá. Se a reação for a 170 graus, sai o OH e o H do carbono vizinho do mesmo álcool, da mesma molécula. Aí forma um alqueno. Agora, se a desidratação for a 140 graus, sai o OH de uma molécula, o H da outra, e forma um éter. Então, são reações de desidratação. As duas produziram água, ó. As duas tiraram água do álcool. Só que a 170 graus forma um alqueno e a 140 graus forma um éter. Tá? E essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença das reações de desidratação. Tá? Ok? Então, você tem que ficar esperto nisso aí. Certo? Então, você tem que ficar esperto nisso aí. Tá? Ah, mas Ramon, tem que decorar? Tem. Fazer o quê? A 170 graus forma um alqueno, desidratação intramolecular. A 140 graus forma um éter, desidratação intermolecular. Beleza? Intramolecular, 170 graus. Intermolecular, 140 graus. Aí tem que decorar, aí não tem jeito. Tá? Então, essas são as reações de desidratação de álcool. Tá certo? Aí o cara põe outro álcool lá, ele põe lá um propanol, butanol, tal. Mas muito provavelmente vai ser o etanol mesmo. Muito provavelmente vai ser o etanol mesmo. Tá? Ok? Certinho?